Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos aqui mais uma vez, eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, para falar sobre economia e política internacional, fatos relevantes que repercutiram aí ao longo dos últimos dias. Não é isso, Tanguy? Tá tudo bem? Como é que vai aí o seu isolamento? Trabalhando muito? Trabalhando muito, cara. Tudo bem, então estamos isolados aqui, mas dando aula, fazendo live. O pessoal tá dizendo aí que a gente é onipresente, cara, porque... né? Se não tem nada pra fazer, a gente faz live, né? Então você tava com o Teco Medina hoje, eu tava com o Marcelo Lins também fazendo uma live hoje, foi ótimo também. Mas vamos lá, cara, vamos gravar nosso episódio aqui hoje, bate-papo, já perdi a conta com o número, cara, 100 e muitos, no caso quase 200 que a gente já tá, né, de número de bate-papos. E eu queria começar, Daniel, comentando uma coisa que aconteceu tem muito pouquinho, faz sei lá, algumas horas, talvez 2 horas, que aconteceu, que foi um discurso do Trump que preocupou muita gente nos Estados Unidos, porque ele ameaçou suspender tanto o Senado quanto o Congresso americano, caso não haja aprovação de pessoas que ele indicou para o serviço federal, né, para cargos estratégicos na administração federal dos Estados Unidos. Defina suspender. Pois é, aí vamos lá. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Tem a pandemia lá, também está levando ao esvaziamento da capital, né? Então Washington está vazio. Tem pouquíssimos senadores e pouquíssimos congressistas, né, deputados em Washington nesse momento. Só que as casas legislativas elas fazem um esquema, né, é algo que assim, é questionável também, porque para evitar que o presidente tenha poderes de indicar pessoas em recesso legislativo, elas mantêm uma sessão pro forma. Então, tanto o Senado quanto a Câmara se mantém em sessão. Não tem ninguém lá, não tem discussão nenhuma, mas se mantém em sessão. O presidente Donald Trump naturalmente disse, olha, isso aí está impedindo que eu indique, que eu preencha cargos federais que preciso de gente, eu não estou podendo porque não tem gente lá para aprovar, para o Congresso aprovar. Até aí me parece bem razoável, né? Até aí faz parte do jogo. Pois é, mas aí qual é a questão? E tem uma previsão na Constituição que diz que, caso uma casa legislativa queira dar recesso e a outra não, quem decide se vai ter recesso ou não é o presidente. Como é que está o equilíbrio de poder nos Estados Unidos? A Câmara dos Deputados está na mão dos democratas e o Senado está na mão dos republicanos. Nenhum dos dois quer recesso. Os dois estão muito satisfeitos com essa situação, mantém a sessão pro forma, não vai ter indicação mesmo. Quando tudo voltar ao normal, a gente vê como é que faz. O que o Trump disse eu vou dar um jeito de estabelecer, de estipular de fato o recesso. Se houver recesso, portanto, ele vai conseguir indicar quem ele quiser. Só que para isso ele precisa que o líder da maioria no Senado, que é o Mitch McConnell, que é um senador por Kentucky, peça o recesso. E aí você passa a ter um impasse, que os democratas na Câmara não vão pedir recesso, o Senado, liderado pelos republicanos, vai pedir o recesso, tendo impasse, portanto, ele decide pelo recesso. Ele seria o voto de Minerva. Então ele está forçando a barra para o voto de Minerva cair na mão dele. Só que para isso ele precisa que o líder da maioria no Senado peça o recesso, consiga o número de votos, o que já é bizarro, porque, mais uma vez, tem pouquíssimos senadores em Washington nesse momento. Então teria que ter todo um movimento para ele pedir, o presidente do Senado, Mitch McConnell, pedir, os senadores irem para Washington, votarem favoravelmente para ter o impasse, para aí ele pedir finalmente que o recesso aconteça, e aí se o recesso acontecer, se de fato for aprovado, essa situação toda se confirmar, ele vai poder indicar quem ele quiser, né, para qualquer cargo federal, porque vai estar em recesso o legislativo norte-americano, no final das contas, nas duas casas. Isso foi visto como uma pressão. Como uma pressão, um movimento ousado, né, por parte do presidente. Pois é, ainda mais dentro desse ambiente de isolamento, de espalhamento do coronavírus. Parece que os parâmetros institucionais eles estão flexibilizados em diferentes países e de diferentes formas, né? O que é sempre algo muito inquietante, na medida em que haverá um amanhã e como é que esses parâmetros eles retornarão a uma certa normalidade.
É um esgarçamento, né? Tá na lei, porque isso é importante, tá na lei. A Constituição prevê isso. Nunca foi utilizado nenhuma vez. Jamais foi utilizado nenhuma vez. Então, o Trump seria, se, assim, repara mais uma vez, é difícil que isso aconteça, tá? Porque tem que passar pelo presidente do Senado, o presidente do Senado concordar com isso, que é um enfraquecimento da sua posição também. Ele está entregando o poder na mão do executivo, diminuindo, portanto, o poder do legislativo, ser aprovado para aí o poder cair na mão do Trump e ele poder finalmente dissolver. Mas nunca foi utilizado. Então, esse é um ponto importante. Você tem um esgarçamento, portanto, da regra. A regra ela passa a ser cada vez mais flexível, o que, como você disse, vai ter um amanhã. Você começa a criar uma série de precedentes bastante perigosos para o futuro. E isso vale para a economia também, Tanguy. Quando você começa a ter intervenções em todos os lados, em termos de preço, em termos de fornecimento de bens, intervenções através de decisões judiciais, a história mostra que quando você começa a mexer em muita coisa ao mesmo tempo na economia, depois você vai passar muito tempo desmexendo. Uhum. Ou seja, tentando reorganizar o que acaba sendo desorganizado. Porque em economia, política também é assim, mas em economia em particular, você mexe num vetor, esse vetor gera impacto num outro vetor. Uhum. E aí você vai mexer no segundo vetor, porque ele se mexeu em função de você ter interferido no primeiro. Isso vai virando uma bola de neve e vai gerando uma desorganização do sistema econômico que é muito preocupante. Um ótimo exemplo, se é que a gente pode traçar algum paralelo no passado, foi quando o Brasil teve aqueles planos econômicos altamente intervencionistas. Depois você passava meses, às vezes até anos, para reorganizar o que o plano tinha desorganizado. E nessa crise do coronavírus, eu temo que esse seja um efeito colateral bastante sério, tanto na economia quanto na política. Na política, por você mexer e estressar realmente as regras constitucionais em diferentes países. Você deu o exemplo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos estão longe de ser uma exceção nesse estresse institucional que a gente tem vivido ao longo das últimas semanas. E na economia, você começa a mexer muita coisa na economia ao mesmo tempo, isso vai desorganizando o sistema econômico e o processo de reorganização pode ser relativamente demorado e preocupante, porque às vezes você abre espaço aí e oportunidades para comportamentos que não são os mais corretos, né? Pois é, não, com relação a essa possibilidade que a Constituição estabelece, o ponto fundamental tá lá na Constituição por um motivo. O motivo é, se houver um impasse, alguém tem que decidir. São apenas dois casos, você empata, né? Você tem um que quer o recesso, outro que não. É natural que caia na mão do presidente. Só que você tem uma subversão da função daquela previsão constitucional. Não é porque o presidente quer indicar pessoas para cargos federais que ele vai se valer de uma pressão sobre o presidente do Senado, né, o líder da maioria no Senado, que era o seu partido, e aí isso vai levar, portanto, o poder para sua mão. Não é essa a função. Então, é algo que é ilegal? Não é ilegal, mas é a subversão da regra. Esse que é o ponto importante, porque daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, quando alguém quiser fazer a mesma coisa, sempre vai ter falar você, mas lá em 2020 fizeram. Por que eu não posso fazer agora? Você torna isso algo natural, torna isso algo normal, a subversão da ordem. Esse que é o ponto perigoso, esse que é a gente costuma chamar da sombra para o futuro, né? The shadow of the future. Você joga isso para frente começa a ficar mais complicado de você reverter e voltar para uma certa normalidade institucional no futuro. Agora, falando um pouco mais de futuro, essa semana saíram as projeções do Fundo Monetário Internacional. Trimestralmente, o Fundo Monetário Internacional divulga o seu World Economic Outlook. Eu fiz até uma coluna sobre isso no Petit Jornal. Uhum. E alguns indicadores foram muito preocupantes, né? Como, por exemplo, apontar uma retração em 2020 para a zona do euro de 7,5%. Isso anualizado, anual. Isso anualizado, para o ano de 2020. Uma retração dos Estados Unidos de 5,9%. É um negócio muito impressionante. E no caso do Brasil, que é o que nos interessa um pouco mais, uma retração de 5,3%. Agora, uma coisa que chamou muito a atenção é que quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, eles recuam 5,9% esse ano, mas ano que vem crescem 4,7%. Uhum. Ou então, quando você pega a zona do euro, recua 7,5%, ano que vem cresce 4,7% também. E o Brasil recua 5,3%, segundo o FMI, e no ano que vem cresce só 2,9%.
né? Ou seja, Quer tem dizer, 3 pontos percentuais aí voando. De perda. Claro que os Estados Unidos e zona do euro também teriam uma perda líquida nesse biênio, ou seja, você teria uma recuperação que demoraria mais tempo do que isso, mas no caso do Brasil foi sem dúvida alguma preocupante, e aí a perspectiva realmente de retomada da economia brasileira é um pouco mais lenta, nesse sentido, mais lenta até do que outros países do mundo, e isso tem sido uma característica do Brasil ao longo dos últimos anos, né? O Brasil tem tido realmente dificuldade de tracionar de forma mais veloz. O Brasil entrou num atoleiro já há anos, né? O Brasil teve aquele biênio de recessão 2015, 2016, 2014 estagnou, 2017, 18 e 19 cresceu pouquíssimo, na casa de 1%. O Brasil realmente entrou numa trava em termos de crescimento econômico que está sendo difícil de quebrar. E só um dado também que eu acho que é importante a gente mencionar, a expectativa para o PIB mundial, recuo de 3% para o PIB mundial, o que não é pouca coisa, dado que a gente estava com um PIB mundial crescendo na casa de 3%, então é de mais 3 cair para menos 3%. E outra coisa que também chamou muita atenção é que o cenário base do Fundo Monetário Internacional é que no segundo semestre retoma-se algum grau de normalidade. Então, essas projeções que estão aqui apontadas é que... E parece improvável. Isso ainda a ver, né? A ver se isso ainda se confirma ou não, esse cenário aí de retomada da atividade econômica no segundo semestre. E a grande dúvida sempre é como é que essa retomada acontecerá. Tudo indica que ela vai ser feita de forma gradativa, a Europa tem sugerido isso, ou seja, abre um setor, depois abre aquele setor mais um outro setor, depois mais um outro setor, e assim gradativamente você vai restabelecendo, você obriga as pessoas a andarem de máscaras quando houver aglomeração, um movimento que Nova York já está começando a fazer, quer dizer, se você está num lugar com aglomeração, você é obrigado a usar uma máscara, mesmo que seja uma máscara caseira, né, um pano que você coloque, pode ser uma máscara caseira, Nova York está abrindo essa possibilidade, mas a gente vai ter uma retomada aí gradual. E fica um pouco a dúvida, você vai ter uma corrida às compras, ou se você vai ter um movimento gradual, temeroso, com pessoas evitando aglomeração e tal. Isso não está claro. Não está claro efetivamente o que vai acontecer. E, pessoalmente, acho que nos diferentes países vai acontecer de forma diferente, né? Dependendo do temperamento de cada país, do impacto sobre a renda. Tem muitas variáveis que acabam impactando esse processo. Olhando para outros países, você falou sobre Nova York, né, fazendo esse movimento, tem países que estão sendo muito seriamente atingidos pela pandemia e que já estão pensando também em abertura. No momento que você chega no platô, né, no momento que você começa a ter uma diminuição do aumento, né, ou pelo menos o ritmo de crescimento já começa a ficar um pouco mais lento, né, da quantidade de mortes, de internações, países como Itália e Espanha, por exemplo, que são dois dos mais atingidos, já estão pensando exatamente numa reabertura. Uma reabertura nesses termos. Reabertura com controle, por exemplo, de locais públicos, transporte público, garantindo que você não tem pessoas em pé, utilização de máscara, o que é sempre uma aposta, né? É a tentativa de conseguir fazer a transição certinho, que a gente nunca vai saber, quer dizer, a gente vai saber daqui a algum tempo, né? Se funcionou ou se não funcionou. Mas é algo que vai levar algum tempo ainda. E Daniel, já que a gente está falando sobre pandemia, sobre a FMI, tem mais alguma coisa ou não? Não, a FMI acho que é isso. O áudio até explora maiores detalhes e tal. Acho que aqui é suficiente. Beleza. O outro que talvez tenha sido o grande tema dos últimos dias foi a decisão do presidente Donald Trump de cortar o financiamento para a OMS. O que o presidente Donald Trump falou é que a OMS ela faz o jogo de Pequim, basicamente porque vem dialogando bastante com a China. Eu sinceramente acho um pouco estranha essa percepção, pelo fato de que uma vez que a China é o epicentro da pandemia e que já está claro que a China demorou muitíssimo para avisar ao resto do mundo o que estava acontecendo, me parece absolutamente natural que a OMS dialogue bastante com a China, até para conseguir entender quais foram as condições nas quais surgiu, quais foram as condições que fizeram com que a China conseguisse, com uma certa rapidez, controlar o vírus, quais foram as técnicas utilizadas, quais foram as métricas utilizadas, mas o que o presidente Donald Trump falou é que a OMS ela é leniente demais com a China e, por isso, eu já tinha falado sobre isso, aliás, naquela aula aberta que a gente deu, aliás, quem não assistiu, recomendo que assista, o link, vou até colocar o link aqui também, tanto na live quanto no episódio, assistam, eu falei sobre isso lá,
que o presidente Donald Trump, por exemplo, já tinha falado em cortar em 50% a ajuda, né, a contribuição para a OMS. Hoje, na verdade ontem, ao longo da semana agora, essa foi a discussão, mas ontem foi finalmente decidido que vai cortar tudo. E os Estados Unidos respondem por cerca de 15% do orçamento anual da OMS. Então, assim, é um golpe bastante duro na capacidade da OMS de fazer o seu trabalho continuar funcionando. A OMS, portanto, começou a passar o chapéu e começou a pedir cerca de $1 bilhão para diferentes países para conseguir manter os seus projetos. Lembrando que a OMS existe desde o final da década de 1940 e ela nunca foi tão importante. Ela nunca teve um papel tão central. Nunca foi tão necessário você ter um organismo que seja capaz de coordenar diferentes países para saber se o esforço que está sendo feito vai ser eficaz, né? Se ele vai de fato funcionar ou não. Colocando aqui um pouco o lado americano, menos da retórica e mais os argumentos que os americanos têm colocado, acho que são dois principais. O primeiro é que a OMS usaria a maior parte do seu orçamento para a sua própria burocracia, ou seja, que nesse sentido teria uma burocracia que é uma crítica que eles também fazem à ONU na mesma linha, de que você teria uma burocracia muito inchada e que uma parte muito expressiva do orçamento seria para manter a própria burocracia da organização e não para atingir os objetivos que a organização se propõe. E uma segunda linha de crítica é que a OMS estaria errando mais do que acertando nessa pandemia. Né? Porque a OMS no primeiro momento disse que não tinha problema no que diz respeito ao vírus, que não ia haver espalhamento, que depois disseram que não havia necessidade de proibir viagens. Você teve uma sucessão de declarações infelizes da OMS durante esse processo, que talvez seja natural na medida em que o vírus era desconhecido, mas isso, sem dúvida alguma, abriu espaço e alimentou críticas dentro dos Estados Unidos de que talvez a OMS estivesse atrapalhando mais do que ajudando, e nesse sentido ela estaria mais ao serviço dos interesses de Pequim do que aos interesses da saúde pública. Enfim, é apenas uma contraposição aqui em relação a esses argumentos que você estava colocando. Agora, o timing também tem que ser analisado, né? Saiu a primeira pesquisa agora, no final da semana passada, apontando que a avaliação dos norte-americanos com relação à atuação do governo norte-americano é negativa diante da pandemia. Então, essa é uma discussão que a gente fez, né? Se essa pandemia ela cola no Trump ou não, ou seja, se ele tende a perder votos para as eleições que são agora no final do ano, sabe-se lá como é que vai ser, né? Mas estão marcadas para o fim do ano, ou não. O que eu venho dizendo desde o início é que eu acho que o Trump ele segue muito tranquilo para essa eleição, porque essa crise, esse tsunami econômico que vem por aí não vai colar nele. O que ele vai sempre poder dizer é, olha, a economia, enquanto estava tudo bem, estava voando. A economia estava realmente muito bem, muito aquecida, desemprego baixíssimo, tudo isso ele vai poder mostrar. Mas o grande risco para ele é se o cidadão americano começar a considerar que os Estados Unidos reagiram tarde demais. Então, no momento em que ele diz, olha, a OMS reagiu tarde demais, a OMS demorou para fazer um diagnóstico. Se isso colar nele também, fala assim, mas você também, isso tende a prejudicá-lo. Me parece que essa é a pancada que ele dá, portanto, na OMS, de ir lá e cortar e tentar, portanto, mostrar que há um problema de coordenação internacional. E aí ele reforça, inclusive, o próprio argumento que ele sempre teve, né, que é as organizações internacionais drenam dinheiro americano, a gente bota essa grana toda lá e não volta em termos de benefícios. E vai lá. Não, é porque o timing, como você colocou, o timing é tudo, né? Qualquer crítica que você possa ter ao OMS ou qualquer debate em termos de reformá-la ou repensá-la, etc., não é o momento, né? O momento realmente não é o adequado no meio de uma pandemia, né? Pois é. E só mais uma ação que foi tomada essa semana agora também, que aliás tem um aspecto econômico importante, os países do G20 resolveram suspender o pagamento de dívidas de países muito pobres com relação aos países do G20, a partir do dia 1º de maio agora. Então, entre o 1º de maio e o fim de 2020, não haverá cobrança de serviço da dívida externa. A dívida externa está suspensa para países muito pobres. Tá? Então, o Brasil, por exemplo, não entra. O Brasil não é um país muito pobre. São chamados PMDR, né? Os países de menor desenvolvimento relativo. Boa parte dos países africanos, países caribenhos, países centro-americanos não precisarão pagar dívida externa esse ano ainda. Tá? Então, mais uma decisão foi tomada exatamente nesse espírito aí de que, olha, está faltando grana, vai faltar grana para todo mundo, e tem uma parte dos países que é mais impactada do que outros pelo fato de serem países menos sólidos economicamente.
Tem mais alguma pauta econômica, Daniel? Não, acho que é isso. Por hoje é só. Só uma última informação, né? Só para a gente sair um pouquinho da questão de pandemia. A Rússia testou essa semana agora um míssil anti-satélites. E parece, Daniel, que Star Wars está se tornando realidade, né? A gente está falando sobre algo que você revira o olho e tal, que você não gosta de Guerra nas Estrelas, convenhamos que eu também não. Mas só recentemente Estados Unidos, China, Rússia e Índia fizeram testes com satélites, na verdade, testes anti-satélites. Então, tem sido visto como algo que talvez seja a próxima fronteira, né, da segurança internacional. E aí eu sempre acho muito curioso porque os Estados Unidos têm um comando espacial americano, e parece que é como se fosse o Darth Vader da parada, dizendo que vai reagir, que isso não vai ficar assim. Mais uma vez, o time muito curioso, né? O mundo enfrentando uma pandemia, e você tem estados brincando de tiro ao alvo com satélites próximos à Terra. Eu acho absolutamente formidável a sua capacidade de inserir o tema míssil, bomba e afins quando não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente tá falando aqui de pandemia e você vem falar de guerra nas estrelas, de míssil, é isso? Não. O tema do bate-papo não é pandemia. Você que não consegue falar de outra coisa. Eu quero que você passe um episódio inteiro sem falar de juros, dólar, crescimento e FMI. Duvido. Não vai falar. Então, assim, como é para falar sobre os assuntos mais importantes da semana, eu fiz o meu papel. Queria te agradecer muito pela sua paciência de sempre, né, pela sua complacência em ouvir o que os outros têm a dizer. E queria agradecer, agora agradecimento real, genuíno, aos nossos apoiadores. Pessoal que chega junto com a gente, pessoal que bota grana lá para ajudar o Petit Jornal a se manter dia após dia. Quem quiser se tornar apoiador, acessa o nosso site www.petitjornal.com.br. Tem uma aba lá chamada Apoie o Petit. Quando você contribui, infelizmente, comigo e com o Daniel. Eu sei que você gostaria de contribuir mais comigo, né, porque as informações são mais úteis, mas não tem jeito, tá, gente? Então contribui lá, porque vocês ajudam o projeto do Petit Jornal. Aqui no próprio, quando você olha lá o perfil do Petit aqui no Instagram, tem lá também aquelas bolinhas em cima, que eu sempre esqueço o nome daquilo. Tem uma delas que mostra justamente... Destaques. Tem uma delas que explica detalhadamente como se tornar um apoiador do Petit também. Estão pedindo aqui pra você falar uma coisa sobre a Merkel, cara. A Merkel? A Merkel tá ótima, né, cara? Eu continuo na campanha Merkel nos adote. Ela podia assumir isso aqui. Sumir o Brasil. Sumir. Eu continuo querendo saber como é que faz pra Merkel assumir a gente. Tá bom. Então vamos pesquisar. Tá bom? Tá bem? Contribua aí, né, gente, pra gente poder fazer essa pesquisa aí, como é que faz pra Merkel adotar o Daniel. Beleza? Valeu, gente. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.